Graças e paz, que Deus lhe abençoe tremendamente. Obrigado pela oportunidade que você me dá de estar aqui para poder falar das maravilhas de Deus e que o Espírito Santo de Deus lhe deu uma experiência através da palavra. Glória a Deus. Bom, Jesus, ele juntamente com João, né? João começou a falar: arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino do céu. É uma palavra muito forte, porque ele está falando de um reino que quer se estabelecer, o reino de Deus. E nós vemos que todo cristão, depois que aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, ele agora faz parte desse reino, da dinâmica do reino. E uma das coisas que o reino vai lhe exigir é o seu dom, o seu talento, aquilo que Deus colocou na sua vida para que você venha empregar e venha fazer acontecer aqui na terra. Logicamente, uma das coisas que acontece dentro do reino de Deus é que nós minimizamos ou temos uma ideia mínima que a obra do Senhor é só feita dentro de quatro paredes. Ou seja, quem é presbítero, quem é diácono, quem é pastor, quem é evangelista, quem pega o microfone, quem canta no coral, e é só isso. Parece que só quem está ali na ativa dentro da igreja é uma pessoa espiritual que está dando fruto. Sim, é uma pessoa espiritual que está dando fruto, mas o reino de Deus ele vai muito mais além do que isso, porque o reino de Deus ele não é chegado em quatro paredes. O reino de Deus ele é chegado dentro de nós, e nós como seres humanos invadimos todos os ambientes da sociedade, e ali nós, através da nossa vida, nós pregamos a palavra de Deus, divulgamos a Jesus como um Salvador, não dizendo que as pessoas vão para o inferno se aceitarem a Jesus, não, mas divulgamos com o amor de Cristo, com a paz de Cristo, com a sabedoria de Deus e com os nossos dons e talentos. Atraímos pessoas através da nossa vida, com a sabedoria da palavra que aprendemos dentro da igreja, através de pastores, evangelistas, presbíteros, etc., ensinadores. Saímos da igreja e ali, nos lugares onde nós frequentamos, aplicamos Cristo Jesus através da nossa vida, através dos nossos dons. A pergunta que você tem que fazer é: o que é mais espiritual? Ser gerente de banco ou ser pastor? Ser uma faxineira ou ser pastor? Eu estou colocando pastor, a pessoa do pastor, que é a pessoa mais top da igreja ali, que é o símbolo de espiritualidade, é o nosso líder ali, que através do Espírito Santo nos conduz da palavra. Então a pergunta é: o que é ser mais espiritual? Ser jogador de futebol ou pastor? Cantor ou pastor? Mecânico ou pastor? Engenheiro, médico, advogado, juiz, político ou pastor? O que é mais espiritual? Bom, tudo isso é espiritual. Desde o momento que eu tenha Cristo Jesus na minha vida, entenda que Deus me chamou para fazer aquilo no meio da sociedade e aplico, seja a engenharia, seja a diarista, seja o mecânico, seja o dentista, eu aplico todo o recurso, toda a sabedoria de Deus nesse lugar aonde Deus me colocou com o meu talento e com a mente de Cristo. E ali eu vou gerar possibilidades de as pessoas me questionarem por que essa conduta maravilhosa, por que essa paz maravilhosa de Cristo Jesus na minha vida. Então todos nós fomos chamados para poder fazer a obra de Deus, não com rótulos de pastor, presbítero, diácono, etc., mas sim com os dons que Deus nos deu. Então eu sou motorista de ônibus com a mente de Cristo, eu sou a faxineira, a diarista, eu sou o repositor de mercado, eu sou a caixa de mercado, eu sou o professor, eu sou aquele que dou aula em faculdade, eu sou advogado e aí vai por fora. Não importa, eu sou o sargento, eu sou o polícia, não importa o que você foi chamado. Se você tem essa identidade, se você vê que Deus te chamou no seio da sociedade como uma pessoa que promove nos ares ali o seu dom, o seu talento, você tem que fazer com a mente de Cristo. Bom, deixa eu ler um texto bíblico aqui para você que se encontra em Mateus, capítulo de número 5, verso de número 14, que diz assim: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jesus ele já começa a dizer que nós somos a luz do mundo. Nós não temos luz própria, nossa luz vem de Jesus. Quanto mais nós nos inserimos na palavra de Deus, mais a luz de Deus irradia em nós, em nossa consciência, em nossos atos, e nós estamos ali resplandecendo em meio às trevas. Lembrando que nós sempre estamos desaprendendo os nossos atos antigos
antigos e colocando atos novos da palavra de Deus. E quando chegamos em todos os ambientes da sociedade, estamos ali resplandecendo a luz de Deus. E o texto ele continua dizendo assim, no versículo de número 15, de Mateus, capítulo de número 5, versículo 15. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Candeia é uma lamparina, candeia é uma lamparina, onde tem uma luz que emite, tipo aquela lâmpada do gênio que tem nos quadrinhos. Aquilo ali é uma candeia, aquilo ali é uma lamparina. E está dizendo que não se coloca debaixo do alqueire. Alqueire apenas era um cesto que levava cereais, então não podia estar escondido a luz, porque o objetivo da luz era iluminar. Aí esse versículo aqui, essa parte que eu quero que você tenha a ideia do que Jesus está falando a respeito de invadir os ambientes. Aí versículo de número 15 diz assim, na parte de número B, que diz assim, mas no velador. O velador é o suporte aonde coloca a candeia, a vela, ali onde ilumina, o velador. Para quê? Qual é a função do velador juntamente com a vela? Que dá luz a toda a casa. Deixa eu te explicar o que está acontecendo aqui. Jesus está dizendo que a nossa luz ela tem que brilhar. Os seus dons, aquilo que Deus te chamou para fazer, tanto na igreja como fora, muito mais fora da igreja, que você passa muito mais tempo fora da igreja. E Jesus ele está dizendo que essa luz ela tem que ser posta no velador. O que é o velador? O velador é o local onde você está inserido na sociedade, seja no seu trabalho, na sua faculdade, na escola, e aquilo que você chamou para fazer. Quando você entende o seu velador, aonde você está, e você tem que iluminar, você é posto por Deus nesse local certo e começa a iluminar. O texto bíblico diz que ele não pode ficar debaixo do cesto, mas ele tem que ficar no velador, a lâmpada, ou seja, num lugar suspenso, numa casa para iluminar todos o cômodo. A nossa vida é uma vida que nós reproduzimos a luz que Jesus colocou na nossa vida nos ambientes da sociedade. Então, como eu já disse aqui no começo, você tem que descobrir aquilo que Deus lhe chamou para fazer, porque isso é espiritual. Se você é médico, se você é engenheiro, se você é faxineira e por aí vai. Isso é espiritual. Ali você vai iluminar com a sabedoria de Cristo. Ali você vai iluminar com conhecimento, com as atitudes de Cristo e as pessoas vão lhe procurar. Por quê? Porque você tem Cristo na sua vida. Isso é irradiar luz nos meios, nos âmbitos da sociedade. Nós estamos esperando uma mudança, uma transformação na sociedade, mas eu e você fomos chamados para mudar todos os ambientes da sociedade, por onde quer que nós viemos passar, porque nós temos a luz de Cristo. Então a primeira coisa, você tem que se irradiar com Cristo, com a luz dele. A segunda coisa, você tem que entender qual é o velador, o que Deus te chamou para poder fazer, seu dom, seu talento, o seu destino aqui na terra como pessoa, como profissional. E lá você tem que brilhar e você vai iluminar todos os ambientes. Porque o texto final diz no versículo 16 que diz assim, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique a Deus Pai que está no céu. Então, eu e você temos esse objetivo de fazer boas as obras através da luz que há em nós. Mas, além de tudo isso, eu tenho que identificar aquilo que Deus me chamou para poder fazer. E aí, eu vou ter a luz que vai irradiar todo o ambiente, abençoar pessoas, glorificar o nome do Senhor através da minha vida. Isso se chama bom testemunho. Que Deus lhe abençoe, que o Espírito Santo de Deus te ilumine, ele mostre aquilo que você foi chamado para fazer, para que você venha irradiar os ambientes dessa sociedade, mostrando que você é luz para a glória de Deus, em nome de Jesus. Se esse vídeo fez algum sentido para você, dispare para as outras pessoas, dê um like, faça um comentário, se inscreva no canal. Vamos evangelizar o Brasil. Que Deus lhe abençoe tremendamente. Amém.